né? Bem tranquilo, porque Não. as aulas de anatomia eu tô fazendo isso. Eu até assisto a aula, mas como depois tem que copiar bastante coisa e tal, eu sempre reassisto depois. Tá, não, tranquilo. Eu só fiz a sugestão porque daqui a pouco tá mais frio, vocês querem dormir mais cedo, daí assim a gente vai até o horário normal, né? A gente vai brincando aí, tá? Bem de boa. Tá? Qualquer coisa vocês prendam o grito aí. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer a projeção. Dona Sinara, achou lá? Dona Sinara tá aí na janelinha. Dona Sinara foi embora, não voltou mais? Pra mim também tinha ficado tudo preto, tinha travado tudo. Gravou tudo ali? Tá, tranquilo. Vamos ver. Dona Sinara não conseguiu mais entrar. Não entrou, né, gente? Vocês não estão vendo ela ali, né? Eu, para mim, não apareceu. Não, né? Não. Ó, a Dona Sinara tá aí, ó. Ela Tá entrou ali, ó. agora. Entrou. Foi agora, né? Tá, tranquilo. Tá, gente? Dona Sinara, achou ali a projeção? Tá. Ó, vai aparecer ali o gelinho, água e vapor. Não estou lhe escutando, Dona Sinara. Sim, professor, agora tá aqui é o que do... Apareceu? Uhum. Tranquilo. Tá, gente? Essa brincadeira aqui é só para nós vermos as transformações físicas que ocorrem na água, tá? Ela continua sendo H2O, lá sendo gelo, água no estado líquido e no estado de vapor, tá? O que eu quero que vocês identifiquem aqui é que esse gelo pode estar lá a menos 10 graus, você vai aumentar a temperatura dele até zero, e depois de 0 grau, ele começa a derreter. Você aumenta a temperatura dele, ele liquefaz, ele fica líquido. Aumentando a temperatura dessa água, ela passa a aumentar a temperatura e começa a vaporizar. Tá? Depois o processo inverso, de vapor, você liquefaz ele volta a ser água de novo e você faz uma solidificação. Então, aqueles processos de transformações físicas que ocorrem com a água. Quando é sólido para líquido, fusão, de líquido para vapor, vaporização. Você tem lá o processo de liquefação de vapor para líquido e de solidificação de água para sólido. O processo de sublimação, você passa esse gelo diretamente para vapor, instantaneamente, ou de vapor diretamente para gelo, no estado sólido, tá? Isso em alguns processos acontece. Muito bem. O que eu quero que vocês interpretem isso aqui, com essas transformações de energia que ocorreu? Para aumentar a temperatura do gelo, eu preciso dar energia. Para derreter o gelo, preciso dar energia. Para aumentar a temperatura da água, eu preciso fornecer energia. Para vaporizar, eu preciso fornecer energia. Tá? Então, nesses processos existem transformações de energia. Essa energia vai ter que vir de algum lugar. Para transformar esse vapor em líquido, você precisa retirar energia desse vapor para que ele continuar retirando energia dessa água, ela solidifica. É isso que a gente faz quando coloca água no congelador. O congelador retira a água retira a energia da água e ela solidifica. Uma experiência que vocês podem fazer aí, semana que vem, vocês podem me responder o resultado dessa experiência, é colocar 2 forminhas no congelador. Uma com água ambiente, que hoje deve estar uns
12, 10, 11 graus, eu não sei, tá? Pega da torneira lá e põe numa forminha. E pega outra forminha com água que você acabou de esquentar ali, ferveu para o chimarrão e coloca em outra forminha. Coloca as duas no congelador. E se alguém puder me dar o resultado dessa experiência semana que vem, eu fico agradecido. Eu não sei o que vai acontecer, tá? Gente, para resolver... Tá, é uma experiência aí, tá, dona Sinara? A senhora tenta aí e vamos ver se vocês chegam ao resultado que eu espero que cheguem, tá? Nem sempre as experiências, no primeiro momento, você tem muito mistério em colocar duas bandejas, uma com água fervente, quente, e outra com água à temperatura ambiente, tá? E depois fiquem monitorando isso aí. A cada intervalo de tempo, dê uma olhada no que está acontecendo aí, e com o produto final, gelo pronto, ver se tem alguma diferença também, tá? Vou fazer novamente a projeção do meu tablet. Para quê? Fazer mais uma projeção lá de transformações de energia, tá bom? Algo que eu não falei aula passada e é muito importante para essa aula para nós entendermos o que acontece com as transformações de energia. Vamos lá. Parou de apresentar, está apresentando a tela do meu tablet agora, né, gente? Tá travado. Deu uma travadinha. Tá travada. É, travou. Uhum. Eu estou vendo aqui, agora foi, né? Uhum. Agora sim, né? Sim. Fechou. Olha ali, eu botei 3 pontinhos. Calma, dona Sinara. Não fique com sono. Tá, olha só. Por isso que é bom ficar olhando para... Por isso que é bom olhar para vocês, porque daí eu me animo, né? Senão eu fico olhando só para minha cara aqui, daí não tem quem se anime, né? Tá? Eu fico pensando vocês aí do outro lado olhando para mim. Né? Não tem o que anime essa pessoal. Tá, gente? Então, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho uma... Ó, mesma brincadeira da semana. Está travando. Eu estou acompanhando ali. Agora mesmo. Ó, para mim ainda está travado. Espera aí. Vamos lá. Às vezes não funciona do jeito que a gente quer, né? Tá travado? Uhum, para mim não apareceu aqui também. Eu estou monitorando aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ixi. Ó, agora eu fiz um riscão aqui, deu um susto aí no tablet. Olha aí. Bloquinho de gelo, tá, gente? Esse bloquinho de gelo aí, inicialmente, eu vou afirmar para vocês que ele está a 10 graus negativo. Tá? Esse bloquinho de gelo, para ele começar a derreter, ele tem que chegar até 0 grau. Tá? A 0 grau, ele começa a derreter. Mas tem uma condição para que esse gelo derreta. Primeiro, você precisa dar energia para esse gelo para que ele comece a aumentar a temperatura. Nós conhecemos o processo Q, M, C, variação de temperatura. Chamamos esse processo de calor sensível. Calor sensível porque você está modificando a temperatura desse bloquinho de gelo. Muito bem. Quando esse bloco de gelo que tem, é um exemplo aqui, 1 grama
que está a menos 10 graus, tem calor específico de 0,5, travou de novo aí, tá uma coisa séria sim. Ó, travou, parou, paradinho. Vamos lá, deixa eu ver a internet, tá? Ó, tem algumas anotações que eu fiz ali que não está aparecendo. Eu vou esperar ele atualizar para nós seguir a brincadeira aí. Olha, travou travado, né? Não está aparecendo nadinha para vocês, né? Não. Eu vou parar a transmissão e vou reconectar de novo, tá? Espera aí. Vou fazer a tela de novo. Alguém chamou? Ó, foi transmissão, só que ele não tá. Ó, agora apareceu, atrasado, mas foi. Olha aí, vamos ver se aparece para vocês. Tá bem ruizinha, né? Ó, apareceu aí. Vamos ver se ele não trava. Vamos lá. Gente, olha só. Então, ó, perdeu a transmissão. Que droga. Vamos voltar a fazer aqui. Ele me disse aqui que alguém me tirou da reunião. Não me tirem da reunião, tá, gente? Alguém me excluiu da aula. Tá? Vamos lá. Vou fazer transmissão. Agora travou. Mais alguém caiu ou foi só eu aqui que deu problema na internet? Maria caiu ali. Deu a travada, né? Pois é, aqui travou também. Tá, ó, aparece o senhor ali mais parado e a faixa aqui tudo escuro. Onde estava a apresentação, né? Sim. Ele me tirou de novo aqui. Espera aí. Ele está tentando conectar. Tem dias que tá. É que o pessoal agora é tudo assim, né? Tá. Ó, eu tô tentando entrar aqui pelo tablet, não tá me deixando. Bom, eu vou escrever. O problema de escrever aqui no computador, ele fica mais rápido, mas ele também fica meio ruimzinho. Mas eu vou apresentar a tela aqui, tá, gente? Não, a gente fica se enrolando e não anda aí, daí eu fico ansioso, tá? Olha aqui, eu vou abrir o Paint aqui, ó, e vamos brincar com aquela situação. Eu tenho um bloquinho de gelo, tá? Esse bloquinho de gelo aqui, ó, ele tem 1 grama, tá? Professor, tu não está apresentando. Ô, gado. Que coisa triste. É muita coisa para arrumar, né? Vamos lá, apresentar aqui. Eu tenho que sair de novo. Ó, dá uma olhadinha ali, dona Sinara. Eu estou lhe vendo bem, tá? Ó, E eu estou com vocês aqui tudo travado na minha frente. A gente acaba lhe vendo bem, mas travou, né? Daqui a pouco é no próprio sistema, às vezes a gente não tem a informação do que é que está travando, né? Estão vendo aí a tela projetada, gente? Sim. 1 grama, então, esse cara está a menos 10 graus e ele vai ir para 0 grau, tá? E essa brincadeira aqui a gente já aprendeu, né? Para variar 10 graus de temperatura do gelo,
Sendo que tem 1 grama, eu preciso dar 5 calorias. É isso, gente? Sim. Por que isso é verdade? Porque se eu utilizar o quê? MC, variação de temperatura, você tem uma massa de 1 grama, o calor específico do gelo é meia caloria para variar 10 graus. Muito bem, deu aí 5 calorias. Tem uma coisa que normalmente o pessoal não sabe. Esse gelo aqui, a 0 grau, esse quadradinho de gelo, para ele derreter e virar água, ele vai estar a 0 grau e a água, ao derreter, enquanto tiver uma pedrinha de gelo aqui ó, na transformação, ó, essa água aqui ó, vai estar a mesma temperatura desse gelinho, que é 0 grau também. Ó. Então, o que acontece, gente? Nós temos uma transformação de calor latente aqui, que você aumentou a temperatura do gelo, mas quando o gelo chega a 0 grau, enquanto ele não transforma todo o gelo em água, ele não muda a temperatura. Então, nós chamamos esse calor aqui, ó, calor... Eu estou escrevendo com mouse, tá, gente? Por isso que está ruim. Calor latente. No calor latente, não existe variação de temperatura. Notem que era gelo a 0 grau e agora eu tenho água a 0 grau. Muito bem. Nessa transformação aqui, olhem para mim, por favor, qual é o calor latente lá da água, do gelo que ele traz lá? Não é 80 calorias? Olha ali, ó. Calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Gente, se eu tenho 1 grama, eu preciso dar 80 calorias para cada grama. Quantas calorias eu preciso dar para esse gelo derreter? Estão acompanhando na tela aí, gente? Se cair, vocês me dêem um grito aí, por favor. Tá projetando, né? Vocês concordam comigo que deu 80 calorias aí, gente? Por que 80 calorias? Porque o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias. E como eu tenho 1 grama só, então 80 calorias. Se fosse 2 calorias, seria quanto? 160. Seria 160, né, Gabi? Excelente. Então é 80, cada graminha eu preciso dar 80 calorias. Se são 2, mais 80, se são 3, mais 80, para derreter. Só para derreter, só para quebrar esse gelo e transformar ele em água. Tá, gente? Então, olha, é um processo que a gente não tinha estudado aula passada. Estudamos calor. Eu não peguei, professor. Oi, dona Sinara. Eu não peguei ali quando o senhor estava explicando. Tá, vamos lá de novo. Ó. Então, esse calor aqui, ó, que muda a temperatura, é calor sensível, tá? E quando nós queremos derreter esse gelo, nós não brincamos semana passada de derreter gelo. Nós não mudamos de estado físico. Nós sempre brincamos com ele sendo gelo, ou sendo água, ou sendo vapor. Lembram disso, né? Sim. Sim, né? Hoje nós estamos brincando com o derretimento, com a mudança de estado. Então, o que aconteceu? Essa barrinha de gelo de 1 grama tinha menos 10 graus, aumentamos a temperatura porque fornecemos energia para ele. Ó. Dando 5 calorias, ele chegou a 0 grau. Esse gelo, para derreter e virar água, eu preciso dar uma energia para ele. Só que ela não funciona do mesmo jeito que funcionava com calor sensível. Ela vai funcionar de um outro modo, que a gente chama de calor latente. Para mudar
de estado físico, notem que é uma pedra de gelo a 0 grau e ele continua sendo uma água agora a 0 grau também. Então, ele mudou somente o estado, mas a temperatura, ó, ela ficou igual. Se a temperatura é igual na mudança de estado físico, nós chamamos isso de calor latente. Calor latente porque não há variação de temperatura nas mudanças de estado físico. Então, toda vez que você tiver mudança de estado físico, você tem que lembrar que você não vai usar o calor sensível, e sim o calor latente. Tá? Então, no calor latente aí, é o que acontece, gente, se nós utilizarmos um cabeçote fixo em equipamentos médicos e não odontológicos. Você vai receber lá no cabeçote, se ele não for giratório aqui, você vai receber radiação sempre no mesmo local. E ao receber radiação sempre no mesmo local, isso aqui acontece aqui, ok, gente? Ó, ele aquece. E ao aquecer, ele pode começar a pingar aqui, ó, porque ele vai transformar de sólido para líquido. Então, ele vai ter variação de temperatura quando começa a receber a radiação, ele aumenta a temperatura, chega lá a 1000 e tantos graus, porque é a temperatura que alguns metais começam a derreter, tá? Para mudar de estado físico aí. E você vai começar a fazer buracos nesse cara aqui. E ao fazer buracos aqui, ele deforma isso aqui, ele não vai refletir a radiação para aquela tua janelinha onde ela deve sair. Ela começa a se espalhar de forma a não ser condizente com aquilo que se espera. Estão entendendo o desenho aí? Olha aí, ó. Os elétrons estão chegando, se chocam com o cabeçote, produzem radiação X, aquecimento em 99% da energia, e ela começa a derreter. E o que transforma em radiação X é espalhada para todas as direções, porque você não tem mais um processo dela refletir só para onde você quer. Tá? Que é na janelinha aqui, no teu colimador. Você colima, né? Você abre a janela ou fecha. É o anodo ali, que é o giratório, no caso, que o senhor está falando, né? Aquele... Isso, o cabeçote, né? Isso aí. Uhum. Professor, a gente vai usar o calor latente, então, quando tiver variação de estado físico? Não, desculpa, latente, variação de estado físico, correto. Tá. Ó, mudou de sólido para líquido, calor latente. Vocês viram que aqui não mudou o estado físico, mudou só a temperatura, então calor sensível. Tá? E como é que o senhor chegou naquela 80 calorias ali, professor? Essa aqui veio daqui, dona Sinara, ó. Ah, tá. Calor latente de fusão. Essas informações eu tenho que lhe fornecer. Se eu não lhe forneço, é porque está na sua tabelinha aqui, ó. Então, nas questões lá na frente, vão aparecer algumas questões onde eu não vou te informar. O calor latente da água, por exemplo, porque está aqui. Numa questão de prova, que eu digo que é um outro material, por exemplo, eu tenho que lhe fornecer o calor latente dessa substância. Ou quero que a senhora descubra. Tá? Vamos lá, então. Muito bem. Esse gelo, essa água agora, ela vai chegar a 100 graus Celsius. 100 graus. Fechou? A 100 graus, ela começa a atingir um ponto que ela quer mudar de estado físico e vá para vapor. Correto? Ela começa a virar bolinhas de vapor. Tá? Mas ela continua sendo H2O. Só que tem um problema. Tem um porém aí. De 0 a 100 graus, você teve variação de temperatura. Então, é o calor sensível. MC, variação de temperatura, como nós estudamos aula passada. Ao chegar a 100 graus e mudar de água líquida para água a vapor, você vai usar o calor latente de novo. ML. É 1 grama. E agora eu quero que vocês me forneçam qual é o calor latente de vaporização da água. Olha lá, 500 e...
40. 40. 540 calorias. Então, como é 1 grama só, e você precisa dar 540 calorias para cada grama, 540 vezes 1, então você precisa fornecer 540 calorias para variar de estado físico aqui, de água para vapor. Tá? Vamos recapitular? Menos 10 para 0, calor sensível, porque houve variação de temperatura. Ao mudar de estado físico, notem que não varia a temperatura. Chamamos de calor latente. Esse calor latente nós utilizamos nas transformações de estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido ou de líquido para sólido. Tá? Tanto nas transformações que ganham energia, como quando perdem energia. Muito bem. Então, calor latente na mudança de estado físico. Preciso dar 80 calorias para cada grama desse gelo. Como é 1 grama só, eu dou 80 calorias. Depois, vario a temperatura com aquilo que a gente tinha aula passada. Como é 1 grama, eu vou variar 100 graus para cada grama e para cada caloria que eu preciso fornecer. Logo, aqui você fornece 100 calorias para variar 100 graus. Então, olha só, nesse processo, você deu 5 calorias, depois deu mais 80, depois deu mais 100 e deu mais 540 calorias para mudar de estado físico. Então, só aqui foram 540, 640, 720, né? 725, olha aí, ó. 600, 725 calorias para sair de menos 10 graus e chegar a 100 graus. E, ó, esse vapor está 100 graus centígrados, gente. Só mudou de estado. Por isso que nós chamamos também de calor latente. Agora, para aumentar a temperatura desse vapor, eu preciso dar energia para ele para cada grama. E qual é o calor sensível do vapor, gente? Podem me fornecer aí? Zero 0,5? É o mesmo do gelo, dona Sinara? É. Então, ó, se eu quero que esse vapor passe a 101 graus, eu preciso dar meia caloria. A 102 graus, mais meio. Então, tenho que dar 0,5 para cada grau que eu quero aumentar desse vaporzinho aqui. Tá. Alguém já se queimou com água? E já se queimou com vapor? Qual dos dois acidentes provocam maior gravidade? A queimadura com água ou com vapor? Com vapor, eu acho. Com vapor, a senhora acha, né? E com tudo isso que a gente estudou, por que a queimadura com vapor ela é mais perigosa? Ela tem mais... Ela queima mais, vamos pensar assim. Ou ela faz É que nem você estava falando ali, cada vez vai ter que aumentar mais o calor para se transformar em vapor. Tem que dar mais energia, né? Mais energia. Sim. É mais ou menos aquilo que eu falei na aula passada, de uma bolinha de ferro solta a 1 metro de altura e uma bolinha de isopor solta de 1 metro de altura. 1 metro da tua cabeça. Qual das duas tem chance de transferir mais energia aí? A bolinha de isopor pode cair de 100 metros, né? Mas a bolinha de aço, se ela cair a uns 50 centímetros, 10 centímetros, ela pode te machucar. Então, quanto maior for a energia armazenada nessa substância, maior vai ser a transferência de energia nos processos de queimadura, aí, se você for analisar assim. Então, as queimaduras são mais severas, podemos dizer assim, porque o vapor, notem aqui, ó, ele já tem toda a energia
mais 540 só para ele se transformar em vapor aqui, ó. Essa água a 100 graus, ela recebeu lá, ó, 5, 85, 185 calorias. Mas quando ela virou vapor, ela teve que receber 540 calorias. Por isso que as queimaduras com vapor, elas são mais graves. Uma porque a área, ela se espalha, né? O vapor, ela cobre uma área maior, e porque ela tem mais energia também, tá, gente? É só uma brincadeira aí que eu faço sempre com vocês aí, para você justificar por que as queimaduras são mais graves com vapor do que com líquidos, tá? Eu tive uma experiência aí com 1 ano e 9 meses aí de uma queimadura de 3º grau, queimei todo o rosto, braço, barriga, costa, o rosto todo, cabeça. Eu tenho algumas marcas aí ainda, mas estamos aí, estamos vivos, tá? Continuando, eu me queimei com mate doce de leite. Leite com açúcar ali, sabe? O mate doce. Uhum. Eu já se queimou com fogos de artifício. Com fogos? Ele explodiu ou com fogo mesmo? Não, ele não chegava. Nós tínhamos ido num rodeio, um show de rodeio. Uhum. E aí aqueles. Ele não pegava aquela altura para estourar, sabe? Então caía os fogos em forma de tocha de fogo. Sei. A minha filha também queimou bastante o rosto, o braço, o peito. Ainda tem também algumas marcas. Mas Deus, é tão rápido. Ah, não. Para dar uma porcaria é bem rapidinho, né? Também nunca mais, né? Onde tem aglomeração de gente, nunca mais. Questão de fogos de artifício, acho que eu nunca usei. Quando era piá, brincava com bombinha, assim, mas fogos, assim, no rojão, esses grandão aí, nunca utilizei. Sempre tive medo. Não sei, deve ser algum trauma. Na arquibancada, né, professor? Oi, dona Sina? Nós estávamos nas arquibancadas e eles largavam na arena, assim. E daí foi pro lado de vocês. Foi pro lado do pessoal, onde estava o pessoal, tudo, né? Sim. É perigoso. Tá, gente? Então, aqui nós temos algumas transformações. Então, para fazer essas transformações, nós precisamos dar energia ou retirar energia do meio. Tá? É isso. E é de uma forma bem simples aqui que eu estou explicando para vocês, que em algum momento aí eu vou complicar mais e vou explicar para vocês lá no cabeçote, lá no aparelho raio-x, tudo isso para justificar o que está acontecendo, por que aquece o teu aparelho lá, tá? Vou deixar essas questões para o final da aula e vou falar em transmissão de energia. Ou melhor, vou deixar de tema de casa isso aqui para nós corrigirmos a aula que vem, tá? A aula que vem a gente corrige essas questões aqui para nós seguirmos a brincadeira. Falamos só mais em questões teóricas hoje. Ó, deixa eu ver. Dá para nós entrar em energia cinética, energia potencial. Nossa, tem bastante coisa ainda. Bom, mas tudo bem. Vamos lá, tá? Gente, transmissão de energia. Como é que a gente vai dar energia para esse gelo? Parou a apresentação, né? Ou está apresentando ainda? Para mim está apresentando. Está apresentando. Espera aí, que para mim no tablet que ele caiu. O que será aqui? Eu fico monitorando aqui. Ó, agora apareceu, tá? Eu fico monitorando para quando cair eu não fico falando, e se vocês demoram para falar, eu já fico olhando ali. Tá. Então, para ocorrer esses processos, gente, existem uma forma de fornecer energia. E como é que a gente fornece esses tipos de energia para ocorrer isso aqui? Nós temos aí 3 formas de transmissão de energia que nós vamos estudar. Uma é por condução, convecção e radiação. Tá? Então, só pelo nome, condução, eu quero que vocês imaginem assim, ó, ocorre quando o fluxo de energia ocorre em um meio material. Se o meio material é mais ou menos assim,
nas panelas, você tem lá... Por que o cabo da tua panela normalmente é de madeira ou de plástico? Porque quando a panela aquece, ela aquece por inteiro, ela conduz muito bem a energia térmica, correto? Agora, se o cabo for de outro material, ele não conduz tão bem. Vocês concordam comigo que tu consegue pegar ali no cabo sem se queimar, né? Se o cabo for bem projetado, de material bom ali. Muitas vezes tu pega umas panelas aí e ela aquece não tanto, mas aquece o cabo também, né? E você não consegue pegar. Outra situação, que eu dou sempre um exemplo, olhem para a câmera aqui, você pega uma barra de plástico e bota fogo nessa extremidade aqui. E você consegue, enquanto isso aqui pega fogo, você consegue segurar nessa pontinha aqui, né? Vou fazer um exemplo, olha só. Só um pouquinho. Olhei para minha churrasqueira aqui e vi um pacote de fósforo. Olha as ideias do professor incendiário, né? Que bota fogo nas coisas. Estão enxergando a câmera aí, gente? Estão me enxergando? Sim. Então, olha só. Esse palitinho de fósforo aqui, ele é bom condutor ou mau condutor térmico? Bom? Mau condutor. Mau condutor, né? Concorda comigo que ele está pegando fogo ali, ó. E eu consigo segurar ele até esse fogo chegar muito perto da minha mão. Se isso aqui fosse uma barra de ferro pegando fogo aqui, vocês conseguiriam segurar esse negócio aqui até lá na ponta? Não. Não. Quando pegou fogo aqui, tu já sentiu aqui, né? Se fosse de ferro. Pegou fogo na ponta, você já estava sentindo lá no outro lado. Então, isso aqui nós chamamos de mau condutor térmico. Esse palito de fósforo, essa madeira, é um mau condutor térmico. Porque ele não conduz a energia térmica, aquela energia que estava pegando fogo nessa extremidade, não conduziu de forma rápida e conduziu lá para o outro lado, fazendo com que eu me queimasse. Tá? Então, o que acontece? Mau condutor. Alguém pode me dar um exemplo de mau condutor térmico aí? Além da madeira? Borracha. Borracha? Excelente. O que mais? Plástico. Plástico. A tua pele é um bom condutor térmico? Olha a viagem, né? Essa aqui é meio filosófica, assim, porque é meio abstrato. Tua pele. Quando tu queima uma ponta do dedo aqui, você sente queimar a outra ponta lá também? Não, é um mau condutor. É um mau condutor, né? Tá. A água é um bom ou mau condutor térmico? Bom? Quando você coloca água quente, vamos pensar numa piscina, tá, Gabi? Água quente num lado da piscina, instantaneamente ela aquece do outro lado lá? Não. É mal também, né? Então, tu viu que eu dou umas viajadas assim para chegar a algumas conclusões, né? Tipo, e tem que filosofar, tem que dar uma viajada quando tu quer pensar alguma coisa assim. Imagina o teu dia a dia. Tá? Tu pegar, botar fogo em alguma coisa, será que tu consegue segurar alguma coisa assim, em materiais, tá? Material sólido aí, se você consegue pegar depois de botou fogo. Se você não consegue pegar porque está muito quente, porque tu aqueceu uma extremidade, é porque ele, ao aquecer uma extremidade, conduziu a energia para outra extremidade e então ele é um bom condutor. No geral, tem exceções, tá, gente? Os bons condutores térmicos, eles são bons condutores de eletricidade.
Então, um exemplo são os metais. Os metais são bons condutores de eletricidade e são bons condutores térmicos também. Tá? Já os maus condutores de energia térmica, eles também são maus condutores de eletricidade. É o caso da borracha, que são isolantes, né? Então, é um exemplo. Transmissão por condução, então, ocorre quando o fluxo de energia ocorre em um... Quando o fluxo... Esse ocorre, ficou feio, né? Ocorre. Deixa eu tirar aqui, ó. Quando... Eu vou botar quando aqui, ó. Quando o fluxo de energia ocorre em um meio material. Transmissão por convecção. Quando o fluxo de energia ocorre em meios líquidos ou gases. O aumento ou diminuição da temperatura de um líquido ou gás provoca uma variação na sua densidade. Qual ar sobe e qual ar desce? Hoje vocês estão com mais frio nos pés ou na cabeça? E aí? Como é que é, professor? Quem vai dizer isso? Acho que nos pés, né? Nos pés. Vocês já abriram um freezer, aquele de porta, e viram escorrer o vapor de gelo, assim, ó, pelo chão, assim? Ou ele sai por cima lá? E ele sobe? Já viram essa brincadeira aí? Sim. Sim, né? O ar frio escorre, ele fica mais pesado. O ar frio, ele, por ser mais pesado, então ele se concentra mais abaixo. Já o ar quente, você não utiliza aí balão de ar quente para que ele flutue, porque ele fica menos denso, ele fica mais leve. E ao ficar mais leve, ele flutua. Então o ar quente sobe e o ar frio desce, tá? Então tem que lembrar dessa situação. É isso que acontece quando tu aquece água, por exemplo, tu aquece a água lá de baixo, ela sobe. Fica quente, ganha volume, uma bolinha de água, ela ganha volume e sobe. E aquela que estava lá em cima, que estava mais fria, ela desce. E você faz uma corrente de convecção, assim, ó. Ela sobe a quente, desce a fria, sobe a quente, desce a fria. Quando vocês estão fervendo alguma coisa, não borbulha lá de baixo e vem subindo, então isso é o que nós chamamos de corrente de convecção. Ocorre com os líquidos e com os gases, tá? Ele justifica aqui, provoca uma variação na sua densidade, fazendo com que o menos denso, o gás quente, suba, e o mais denso, que é o frio, desça, tá? Transmissão por irradiação. Nos dois modos anteriores de energia, anteriormente, necessitam de matéria para se propagar, líquida ou sólida ou gás. Já aqui, se não tiver matéria, ela se propaga também. Um exemplo muito utilizado em questões aí é o Sol emitindo energia para nós até aqui na Terra. Ela se propaga em forma de radiação eletromagnética. Essa energia chega até a Terra por nada, vamos pensar assim. Não tem gás entre a Terra e o Sol, não tem líquido entre a Terra e o Sol, e muito menos tem sólido entre a Terra e o Sol. Então, essa energia do Sol chega até nós para aquecer a nossa atmosfera e fazer N transformações de energia aí para a vida, para a manutenção da vida na Terra aqui, ela chega pelo meio de radiação. Tá? Quando você está na frente do fogo, ó, conhecendo o processo de convecção, o ar quente sobe, né? Quando você está na frente do fogo, você também sente quentinho, né? Concordo comigo. Mas o ar que está na frente dele não está subindo, como é que a energia chega até você que está na frente do fogo?
Não sei, professor. Alguém vai falar? Irradiação, professor. Por irradiação. Perfeito. Irradiação é o processo que você recebe a energia aqui na frente. Mas tu vai dizer, mas Vini, tem ar aí na frente. Claro que tem. E o ar quente que está na frente da tua estufa, ele vai subir. Você, depois de um tempo ligado à tua estufa, tu percebe que o ar quente sobe e você vê um ventinho gelado nos pés. Sobe, ele vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Daqui a pouco tu tem um conforto térmico dentro da tua sala, onde você tem esse aquecedor ligado. Tá? Mas na frente é que você está recebendo por irradiação. Se você deitar a tua estufa e aquecer, botar a estufa deitada agora, ó, de boca para cima, você vai receber a energia por convecção, o ar quente sobe, e também vai receber por irradiação. Então, se você quer aquecer alguma coisa rapidamente, faça isso com a tua estufa, por irradiação e por convecção. Senão, aqui na frente, você recebe só por irradiação. Mas, claro, o ar vai conveccionando, vai fazendo uma convecção, ele vai girando, vai fazendo com que esse gás se movimente. Um outro exemplo que eu dou aí, para o pessoal que lava roupa, qual é o melhor dia para secar roupa? Um dia muito quente, com vento, ou um dia muito quente, sem vento? Quente com vento. Olha aí, dona Sinara. Alguém concorda com a dona Sinara aí? Nunca fizeram essa experiência, nunca observaram, né? Simplesmente põe lá no varal lá e a roupa e quando está seco, tu vai lá e recolhe. Sim, dona Sinara, tem toda a razão. Dias de quentes seco aí com vento, você facilita os processos de vaporização daquela água que tem na tua roupa que está para secar. Então, ter vento e estar quente é bom para auxiliar no processo de secar a roupa mais rapidamente. Se tá quente e não tem vento, você vai demorar mais para secar essa roupa. Agora, com essa explicação, por que o ventilador te refresca quando você liga ele, se ele é só vento, e esse vento é ar quente? Vocês utilizam o ventilador para se refrescar no verão? Sim. Sim, né? E por que ele te refresca se ele te joga vento frio, vento que está aqui, que é o mesmo vento que está ao redor de ti? Por que o ventilador refresca? Não sei, professor. Pelo mesmo processo que ele seca a sua roupa, dona Sinara. Quando no verão nós estamos sentindo calor, você aquece o ar que está ao redor da tua pele. Ele fica meio que preso nos pelos ali, fica ao redor da tua pele o ar quente. E como esse ar quente evaporou do teu corpo, o que ele faz? E como o ar é um mau condutor térmico, ele fica por ali. E o que ele faz? Vem com o vento e tira aquele ar quente que ele evaporou do teu corpo. Tá? Porque o teu corpo tem um processo também de resfriamento, ele sua para resfriar, né? Para baixar a temperatura. Então, o que acontece? Você vem ali, aquele vapor que está ao redor de você está abafado, sente que está quente, né? Você joga um ventinho, aquele ar quente que está ao redor do teu corpo vai embora e você evapora de novo, e manda embora, evapora de novo e manda embora. Com esse processo de evaporação para resfriar o teu corpo já diminui a temperatura do teu corpo. Vem o vento,
leva embora aquele vapor quente, resfria mais um pouquinho. Tá? Por que a gente utiliza aí uma compressa de água com álcool para baixar a temperatura? Alguém já usou álcool, passou álcool quando estava com febre para diminuir a temperatura, hein? Um pano com álcool na testa, hein? Nunca? Dona Sinara, me salva, hein? Não, professor. Olha, professor, até já fiz na minha menina, quando dava febre, a gente molhava o algodão e colocava, né? Até Algodão nas axilas e coisa, né? com Mas álcool? álcool. Por quê? Olha só, sabemos que o álcool evapora rapidamente, né? Com pouca energia, né? E ao evaporar, ele precisa tirar energia de algum lugar. E como ele está em contato com o seu corpo, ele tira energia da onde? Do corpo. Do corpo. E se ele tira energia, ele faz com que o corpo diminua a temperatura, correto? Sim. Diminui a temperatura, você diminui a febre do paciente. Então, é um caso aí que dá para usar como exemplo, né? De retirada de energia e tudo mais. Então, vamos brincar ali. Eu tenho alguns objetos de ensino e é a primeira vez que eu uso esse objeto em turma de física das radiações. Eu uso esses objetos com outras turmas de ensino médio e tudo mais. Alguns objetos de ensino eu utilizo com vocês, mas esses aqui, especificamente, eu nunca tinha usado. Vamos ver se dá para brincar aí um pouquinho, ó. Eu vou dar energia para esse carinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você tem... Vamos pensar lá que seja uma estrutura de uma matéria qualquer, tá, gente? Estão enxergando aí? Sim. E vocês viram que eu tenho um foguinho aqui. Esse foguinho, ao dar... Olha ali, ó, como que eles se comportam, ó. Olha aí. Nós não estudamos que ao dar energia para uma substância, ele aumenta o volume. Olha como ele está crescendo. E ó, o estado de agitação térmica dele está aumentando. Se está aumentando o estado de agitação, ele está com temperatura maior, né? Olha aí, ó. Ele me deixa botar o fogo só até aqui. Ó. Então, ele ganhou volume. Ao ganhar volume, ele fica menos denso. E ficando menos denso, ele fica mais leve. Nós poderíamos dizer que ele subiria isso aqui. Ele não aborda todas as teorias, tá? Mas dá para a gente brincar com isso aí, ó. Olha aí, ó. Você tirou o fogo aqui de perto, ele começa a diminuir o estado de agitação térmica dele, ele não está mais tão grande, ele está diminuindo o volume, ó, para voltar naquele estado que ele tinha inicialmente. Note que tem uma parte aqui dele que está mais agitada. E ele transfere energia para outros pontos, olha. Aí vai chegar a um estado de equilíbrio aí. Olha aqui, ó. O que ele vai fazer? Se eu colocar aqui algo que não deixe ele aumentar de volume, vamos ver o que dá, ó, ou aumentar a pressão, ó. Olha aqui, ó. Ele me deixa aumentar a pressão dele aqui, ó. Olha o que eu falei a aula passada. Se eu aumentar a pressão numa substância, é mais difícil de elevar a temperatura dele, de mudar ele de estado. Lembra que eu falei que a água ferve aqui em Passo Fundo a 98 e ao nível do mar ele ferve a 100 graus? Aí ele não me deixa usar os dois aqui, ó, fogo e aquela prensa, ele não me deixa usar os dois, tá? Então aqui é uma brincadeira. Vamos ver um outro aqui, ó. Aqui esse cara aqui, ó, fala sobre energia interna da substância. Aqui, alguém pode me dizer que processo eu tenho aqui? É condução, convecção, irradiação? Condução. Vamos lá. Isso aqui é um gás, o que é que tem aqui dentro? Líquido. Vamos lá de novo, ó. Ele pode ser até... Vocês não viram que aqui, ó, tinha uma substância
um sólidozinho, que ele evaporou, virou vapor, ele tomou esse caminho aqui, ó, de vapor, tomou esse caminho também, aqueceu essa substância e transferiu energia para isso que eu posso chamar de água aqui. Em que forma de transformação de energia eu tenho nos gases e nos líquidos? Convecção. Convecção. Tá? Então, ó, o gás, note que o gás quente ele subiu aqui, ó, ele se expandiu e como não tinha lugar para subir mais, ele fez a volta e veio para cá e aqueceu essa substância líquida aqui. Então, processo de convecção. Tá? Convecção nos líquidos e gases. Aqui, ó, irradiação. Ó. Já viram experiências utilizando espelhos e colocar espelhos em uma antena parabólica e colocado lá no centro lá um copo ou uma frigideira, alguma coisa assim para cozinhar alguma coisa? Só com a reflexão da luz solar aqui, ó. Então você recebe a radiação, tá? Deixa eu ligar aqui. Ó, você recebe a radiação aqui vinda do Sol, é um exemplo, tá? E essa radiação toda ela é refletida para o centro dessa panela. É um exemplo que ele está te dando. Tá? Então, o que me parece que ele está fazendo aqui? Ele está acompanhando o Sol. De um lado, ele sobe lá em cima e se põe lá do outro lado. Ó. Então, faz com que eu transfira a energia que vem do Sol lá para esse copinho d'água, fazendo com que... Olha ali ó, o termômetro diminuindo a temperatura. Alguém falou? Né? Oi, alguém falou? Não, que o termômetro ele sobe, né? Quando vai tendo as radiação lá, ó. Claro, olha ali, ó. Olha lá, ó. E isso, a água esquenta, esquenta, esquenta. Note que me parece que ele acompanha o Sol aqui com essa boquinha aqui. Tá? Anoiteceu, diminui a temperatura. E note como diminui a temperatura devagarzinho da água, né? A água, por não ser uma boa condutora térmica, ela passa o dia todo aquecendo, dia todo aquecendo. É por isso que na praia, muitas vezes, você de dia lá tem areia muito quente e a água está fria. Daí de noite, tu vai lá dar uma passeada na praia, de pé descalço, a areia está gelada. E a água está morninha, né? Concordo com isso? Quem nunca entrou na piscina de noite e sentiu que ela estava mais quente do que de dia? Era só uma sensação? Não, né? Não é só uma sensação. A água passa o dia todo aquecendo. Enquanto tem sol, ela está recebendo energia e aquecendo. E como ela tem uma condução lenta e ela transfere energia, ela perde essa energia devagar também, ela demora a noite toda para resfriar. No outro dia de manhã, quando ela já está fria de novo, passa a começar a aquecer. Já a areia, ela aquece muito rapidamente. Uma, porque ela tem um calor específico muito baixo, comparado com o da água. Você precisa dar menos energia para ela aquecer. E já a água, você precisa dar 1 caloria para cada grama de água. Então, percebam a quantidade de energia que essa água recebe ao longo do dia. Tá? Então, é uma brincadeira aí que... E outra situação aqui, ó, eu tenho uma barra de ferro, onde ele traz diferentes temperaturas. Olha aqui, ó. Pelo termômetro dá para ver que a temperatura é diferente. Não sei por que ele botou diferente. Vamos botar ali um fogo, ó. Ó a temperatura, ó. Não, já só era diferente, gente, porque era o início de tudo, ó. Ó, vou iniciar, ó. Estão vendo que a temperatura é tudo igual. Ao colocar fogo aqui, ó, vou parar. Ele não para. Vamos lá. Se eu começar a aquecer isso aqui, gente, ele vai conduzir por condução, convecção e irradiação. Condução, convecção ou irradiação? Por condução? Condução, porque é um sólido, né, Maria Gabriela?
É, né? Sim. Então, olha aqui, ó. Vocês sabem que vela, ela tá grudadinha ali, ela se grudou porque você derreteu ela um pouquinho e ao derreter ela um pouco, você desgruda ela, né? Qual daquelas velas vai se desprender ali? Ó? Ele quer que essa vela caia conforme eu vou aquecendo. Qual das velas vai cair primeiro aí, Gabriela? A laranja E a verde? e a verde. É ou a laranja ou a verde. Vamos deixar ligado aí, ó. Olha aqui, ó. Olha o aumento de temperatura. Aqui aumentou também. Aqui está aumentando, mas olha ali, ó. Olha aí, ó. Por que caiu primeiro de um lado e depois caiu do outro lado aí? Ah, tá. Porque de um lado é madeira e do Pode ser? outro seria o quê? Não sei. Pode ser ferro e pode ser cobre, pode ser ouro com chumbo. São duas substâncias diferentes que não têm a mesma condutividade térmica. Esse do lado direito demorou mais tempo para aquecer. E esse aqui aqueceu bem rapidinho. O que nos remete a pensar que esse da esquerda, ele é um bom condutor térmico, né? E já esse outro aqui, ele é condutor, mas não é tão bom quanto o primeiro. Correto, gente? Olha aí de novo, ó. Olha que a temperatura está aumentando rapidão do lado esquerdo e do lado direito está aumentando devagarzinho, ó. Então é por isso que ele coloca duas cores aqui, tá, gente? Porque ele quer que você entenda que são dois materiais diferentes. Um bom condutor e outro bom, mas não tanto. Ou você pode até chamar ele de mau condutor térmico. Bom e mau. Tudo bem? Então aqui nós temos a condução, porque ocorre em sólido. Aqui nós temos a irradiação, porque ele transmite a energia mesmo não tendo ar, não tendo água, não tendo nada. É a energia vinda do Sol, é um exemplo. E convecção nos gases e líquidos. Muito bem? Tá? E aqui um exemplo daquilo que nós chamamos de energia interna de um sistema. Vamos lá. Belinha, olha ali, ó. Vou dar energia para esse sistema, ele vai aumentar o volume. Olha aí, ó. Aumenta o volume, aumenta o estado de agitação térmica. Então, você sabendo que esse cara aumentou o volume, é porque ele recebeu energia ou utilizou essa energia para aumentar o volume ou para aumentar a temperatura. Aí tem vários processos termodinâmicos aí que a gente chama de isobárica, isotérmica, e tem um monte de iso aí, tá? Então, nós não entramos nessa questão, tá? Mas, olha aí, ó, ao diminuir, uma experiência que você pode fazer é colocar um balão desses de aniversário no sol. Vocês vão ver que ele vai ganhar volume, ele vai ficar bem cheio no sol. E daí, quando tu põe ele dentro de casa, na sombra, ele murcha. Por quê? Ele recebe energia, ele aumenta o volume. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. E quando você coloca ele na sombra, ele perde energia, aquelas moléculas de ar que estão lá dentro do teu balão, elas perdem volume e ficam mais pesadas. Tá? Então, a pergunta é, eu encho um balão, coloco ele no sol e coloco ele na sombra. Qual dos dois balões é mais pesado? Se você colocar em cima de uma balança, qual deles vai mostrar um registro de maior massa? O frio? O frio. O frio, por incrível que pareça, você pensa assim, mas a quantidade de ar que tem lá dentro, ele é a mesma, né? Mas você diminuiu o volume. Então tem a ver com alguma coisa que a gente chama de densidade. Densidade é massa dividido pelo volume.
Se a massa é a mesma para um volume pequeno, a massa é a mesma para um volume grande, a razão de um pelo outro, aquele que tem um volume menor vai dar uma densidade maior. Tá? Então, claro que a gente não aprofunda muito isso, tá, gente? É só uma experiência que eu gosto de mostrar para vocês aí. Tá? Energia interna, convecção, gases e líquidos, irradiação, é energia que vem até nós, mesmo não tendo matéria, ela se propaga nos gases, líquidos e aonde não tem nada. Ele está dizendo, Vini, essa energia é transmitida somente aonde não tem nada? Não, ela transmite inclusive aonde não tem nada. Ela passa de uma parede para outra. Se a parede não for isolante e térmica, ou isolante de radiação, ela vai passar de uma parede para outro lado. Tá? Dependendo da grossura da parede, a radiação passa. O que é essa radiação? Radiação eletromagnética. Tá? A energia, a gente sabe que o raio-x são energia eletromagnética, são pequenos pacotes de energia. Ela ultrapassa uma parede? Claro que passa. Se ela for de madeira, ela atravessa. Se ela for de chumbo, opa, daqui a pouco, dependendo da espessura desse chumbo, não. Tá? Então, irradiação, e nós temos aqui, por último, a condução. Condução é quando a energia é transmitida nos sólidos. Tá? Então, outra brincadeira, tocando, tá? Fechou. Tá, gente? Vamos voltar lá. Olha aí. Então, a transmissão de energia por condução, convecção e irradiação. Tá? Olha aí os exemplos que eu trouxe no material de vocês. O Sol, onda eletromagnética, é irradiação. Tá? Essa irradiação chega até nós viajando no vácuo, onde não tem nada. Ondas eletromagnéticas. Olha aqui, ó, fogo numa panela. O ar quente no meio aquece, sobe, e o ar frio desce. Ar quente sobe, desce, até o ponto dele atingir uma temperatura uniforme aqui dentro. Tá? Mas sabemos que nessa região ela é mais quente e nas paredes ela é mais fria. Quem nunca participou de aulas no inverno, que ao ficar mais nas paredes, sentem mais frio daquele pessoal que está no meio da sala. Já perceberam isso, gente? Na sala de aula, quem está no meio não está com tanto frio do que quem está nas paredes. Por quê? No meio, o ar quente das pessoas que produzem certas calorias, uma quantidade de caloria, ela se concentra no centro e sobe. Esse ar quente aqui que sobe, entra em contato com as paredes do teto e com as paredes laterais e diminui a temperatura. Diminuindo a temperatura, ele desce. Então, o pessoal das paredes, eu sempre digo no inverno, aquela sala trigrande nossa, sala 1 ali, a 2 do integrado, que as pessoas se concentrem mais no meio da sala do que nas laterais. Que aquelas pessoas que estão no meio, elas têm um conforto térmico melhor do que aquelas que estão nas paredes. Se tua parede desse lado aqui for de vidro, olha o toque, ó, naquela parede do lado que tem a janela, você está perdendo mais energia ainda. Tá? Então, não é uma boa nesses dias de frio ficar nas laterais da sala. Quem fica mais no meio sente mais um conforto térmico, mais quentinho. Olha ali, o desenho do canto ali, ó, a energia, esse cara aqui está recebendo energia por irradiação e por convecção. Esse aqui da frente, ó, por irradiação. Esse cara aqui também está recebendo por irradiação, mas o exemplo que ele está te dando é que está aquecendo uma barra de ferro, está vermelha, e ele está indicando aqui que está conduzindo rapidamente para lá, por isso que ele está usando uma luva. Ele não consegue segurar uma barra de ferro com a ponta vermelha ali. Tá? Se fosse uma barra de madeira, provavelmente ele conseguiria pegar fogo aqui e segurar lá na outra extremidade. Aqui ele traz um exemplo de uma barra, material sólido, onde ele aquece uma extremidade e notem que aonde ele está aquecendo está muito agitada.
Conforme vai se afastando, está agitada, e lá na outra ponta está pouco agitada. O que ele quer representar com isso? Muito agitada, estado de agitação térmica é grande. Meio agitada, média agitação, e pouco agitada, temperatura baixa. Então, temperatura alta, média, baixa. Mas como é um bom condutor, é pouco essa variação de temperatura aqui, vamos botar 100, 99,5 e aqui 99 graus, dependendo do comprimento dessa barra, tá, gente? Muito bem. Aqui também tem alguns exercícios. Eu não vou começar energia cinética com vocês. Eu vou trabalhar só semana que vem, tá, gente? Para não atrapalhar na resolução dos exercícios, tá? Porque energia cinética, sabemos que elétrons são acelerados. Elétrons têm massa, logo eles têm energia cinética, tá? Vamos falar disso semana que vem. Vamos resolver um pouco, vamos pensar um pouquinho aqui, ó, sobre os processos de transformação, transmissão do calor. Analise, acho que tem um a seguir ali atrás, as proposições a seguir e conclua. Vamos lá. O calor sempre se propaga de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura? Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeira. Ó, a Gabi está aí ainda. Tem mais alguém aí que concorda com a Gabi? Sim. Sim. Tá. É o Luiz ou o Jefferson que está falando aí? Jefferson. É o Jefferson, tá. Na transmissão de calor por condução, a energia térmica se propaga de partícula para partícula, sem que elas sejam transladadas. Certo ou errado? O que é transladada, professor? Movimento de translação. O que é transladar? Olha o controle aqui. Eu transladei ele de cima da mesa até a minha mão. Até a outra mão. Transladei. Eu mudei ele de lugar. Ah, entendi. Quando eu aqueço essa pontinha aqui, as substâncias saem daqui e aquecem para aquecer essa outra extremidade? Ou ela transfere energia? Ou ela transfere energia de partícula para partícula? De partícula para partícula. Dá para notar até no cabo da panela ali, como é mais quente onde está presa na panela e a pontinha dele é bem mais gelada. Excelente, isso mesmo. E aquele pedacinho, quem foi que falou? Foi a Bianca? Sim. Bianca, aquele pedacinho de borracha de perto da panela, ele sai correndo dali para transmitir a temperatura, a energia para outro pedacinho ali? Não, né? Não. Ele transfere para outro pedacinho, esse outro pedacinho aquece, transfere para o outro, aquece, transfere para o outro, e outro. Esse processo é lento nos maus condutores, né? Tá? Então, a primeira é verdadeira, a segunda também, né? Sim. Na convecção, o calor se propaga por meio do movimento de fluidos de densidades diferentes. Verdadeira? Verdadeira, né, Gabi? Por que isso acontece? Porque o ar quente sobe e o frio desce, fazendo com que crie uma corrente de convecção. Vocês já perceberam que se você quer criar uma região de fresquinha na tua casa, se tu mora em casa aí, você já percebeu que, ou quando tu tá em alguma região assim, ó, que tem um mato e você tá no asfalto. Quando tá muito quente, vocês percebem que vem um ventinho aqui do mato e o ar quente aqui do asfalto, da calçada, sobe porque tá quente e vem um ar gelado aqui do matinho? Já perceberam isso? Sim. Sim, né?
Então, aí você criou uma corrente de convecção. Já viram falar em ventos marítimos ali? Você tem uma corrente de ar litorânea ali, do mar para o litoral e do litoral para o mar. De dia, o vento é da praia para o mar ou é de noite do mar para a praia? Como que ocorre isso aí de dia e de noite? Eu expliquei isso de outra forma antes. Alguém pode me explicar aí? O vento de dia é do mar para a praia ou da praia para o mar? Da praia para o mar. Do mar para a praia. Do mar para a praia? Da praia para o mar, eu acho. Da praia para o mar. Vamos lá. Eu dei um exemplo de calçada perto de uma floresta, né? De umas árvores. Agora, o que se assemelha a isso à praia? Areia. Isso, a calçada é areia. E E a água é mais fresquinha. mais fresquinha. Isso. Então, o que acontece? Isso mesmo. Então, o que acontece? A areia, por estar quente, ela faz o ar subir, correto? Uhum. Sim. Então, vem uma brisa da água. E de noite, a água do mar está quente e vem uma brisa da onde está frio. O ar quente sobe e a brisa da praia vem em direção ao mar, porque a praia está gelada, né? Sim. Tá? Então tem uma brisa aí, brisa marítima, né? De dia e de noite. Claro que não é só isso, tá, gente? Mas é uma experiência, é uma questão que aparece em vestibular aí às vezes, tá? Então, na convecção, o calor se propaga por meio do movimento de fluidos de densidades diferentes. Nossa, é tudo verdadeiro. A irradiação térmica exige um meio material para que ocorra a propagação de calor. Isso é verdade, gente? É falsa, porque não precisa necessariamente ter um meio material. Excelente. A irradiação exige? Não exige. É o único processo que não exige. Se tiver meio material, ela vai se propagar. Mas ela vai se propagar melhor no vácuo. É uma onda eletromagnética, né? Então, ela se propaga mais rapidamente no vácuo. Lembra da situação? Eu não sei se eu dei um exemplo para vocês, mas tudo bem, tá? Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Tá, gente? Vou deixar esse exercício 4 ao 9 aqui, ó, de tema para a semana que vem a gente corrigir. Eu quero que vocês tentem resolver, tá, gente? Por que tentar? Se você tenta, você tem dúvidas. E se você tem dúvida, a gente tira essas dúvidas aula que vem aí. Pode ser? Pode. Tranquilo? Então tentem resolver, semana que vem a gente corrige junto. Se não conseguir resolver, não consegui, tentei, alguma coisa eu sempre digo, tem que conseguir, tá? Se não conseguir, tudo bem, a gente tenta outra coisa, tá? Tem exemplos iguaizinhos resolvidos que a gente fez em aula, tá? Tem outros que são um pouco diferentes, tá? Então, daqui a pouco tem 1, 2 ali que são mais difíceis, mas eu acho que não, tá? Tranquilo, gente? Sim, e o que a gente vai ter que postar da aula de hoje? Essa atividade aí, Gabi. Esses Pode ser? exercícios? Isso, coloca esses exercícios aí, por favor. Tá bom. Tenta resolver, o que tu resolveu, tira um print lá e posta. Até terça-feira quarta-feira que vem, eu sempre deixo uma semana, né? Tá? Então, eu vou criar atividade lá, e essa atividade vai ser postar exercícios relacionados à aula de hoje. Tá bom. Tá? Tranquilo? Eu fiz alguns questionamentos no grupo ali, se vocês conheciam alguns colegas ali, e é que eu precisei fazer um relatório, o pessoal estava cobrando um relatório de quem estava fazendo atividade, quem não estava, aí para a questão de final de semestre, tá? Por isso que eu pedi para alguns alunos aí. Tá? Tranquilo, gente? Professor, vou parar a apresentação. E tu tem alguma ideia de quando vai ser a nossa segunda avaliação? Se a gente vai fazer mais uma avaliação? Gabi, eu não tenho ideia de nada. E hoje saiu
um comunicado do Estado, né, em relação a algumas instituições que têm cadeiras práticas, tá? Então, agora o PF eu acho que vai tomar uma decisão em relação às práticas. A nossa cadeira, como ela é teórica, então eu acho que daqui a pouco a gente continue nesse mesmo processo. Agora, aquelas cadeiras que vocês têm prática, não sei se vocês têm prática de alguma coisa ainda no primeiro semestre. Tem Anatomia? Anatomia. Então, provavelmente vai criar-se uma rotina de aula de anatomia, e não sei, estou imaginando devido ao que eu escutei que o governador do estado aí determinou, que escolas onde tem universidades, que tem cadeiras teóricas, podem continuar aí no EAD, mas as práticas tem que criar-se um jeito de dar essas aulas práticas aí, tá? Sim, amanhã vai sair o comunicado oficial da UPF. Eu falei esse detalhe com o meu coordenador da fisioterapia. E, a princípio, sim, a UPF vai retornar às atividades práticas no dia 15, mas a princípio são só as práticas, né? Isso, mais ou menos vai de encontro ao PF, a rede particular de ensino aí, ela está indo de encontro com aquilo que o Estado tem recomendado, tá, gente? E me parece que é o mais coerente nesse momento, tá? Eu sei que para o estudante, eu acredito que seja meio prejudicial, porque não é a mesma coisa, tá? Tu já escolheu um curso presencial por ser presencial, né? E daí tu tem todo... Mas, como eu falei, para outras turmas aí, que é um semestre totalmente atípico para todo mundo. Para mim foi ruim, para vocês foi pior. Então, nós temos que adequar isso aí da melhor forma possível, né, gente? Vamos fazer o quê, né? Entre mortos e feridos, e espero que nós nos encontramos todos em algum momento aí pelos corredores. Eu falei para outra turma, não sei se falei com vocês aí também, que a gente se encontre em algum momento em sala de aula aí daqui a pouco, né? Semestre que vem, se eu estiver dando aula para você, semestre que vem tem aula de proteção radiológica, se voltar aí, né? E daí, bom, tem um monte de fatores aí ainda que... Mas, claro, para quem achava que podia fazer curso EAD, que era uma boa, tem muita gente que defende curso EAD, né? Curso EAD eu já fiz algumas pós aí, gente, estou terminando uma aí, mas o EAD é para aquele aluno lá que consegue fazer, tá? Não é todo aluno que tem EAD, tá? Essa pós que eu estou fazendo aí, eles disponibilizam material para mim, vídeos, gravações, e eu assistia, até eu já terminei, só falta o TCC. Eu assistia a hora que dava, tá? E as aulas estavam prontas, tinha material para ler, tinha provas para fazer, mas porque eu já tenho uma graduação que eu fiz presencial. Se eu fosse fazer uma graduação EAD, a primeira, eu poderia até fazer, mas não acredito que eu teria sucesso com a primeira graduação aí. Tá? O curso tem que ser muito bom e eu teria que me dedicar muito mais nesse curso EAD do que o presencial. Presencial, tu tem que sair de casa, tem que ir lá, tudo bem, daqui a pouco mais trabalhoso e gasta mais, mas não tem como o curso presencial. Não sei a opinião de vocês. Se vocês aproveitaram mais os EAD, enquanto eu estava dando aula presencial, eu estava dando aula EAD para vocês, né? Cada um tem uma opinião, né? Eu penso que qualquer área da saúde não tem como tu fazer ela EAD. Tu precisa conviver com pessoas. Claro. Nossa, uma conduta totalmente diferente. Claro. Como é que tu vai falar em humanização com o teu aluno se você não tem esse processo? Olha, lembra o que eu falei no início da aula? Abra uma câmera aí para mim ver vocês, para ver por quê. Para nós se sentir, para eu enxergar vocês e ter um pouquinho de humanização nesse processo. Eu olhar para essa tela desse computador, ficar falando
e imaginar que vocês estão imaginando que eu estou falando, gente, é muito abstrato mesmo para mim, que imagino 1001 coisa. Eu tenho que filosofar sobre ciências naturais e tudo mais. É difícil. Imagine falar em humanização, por exemplo, em sala de aula, quando nós estamos todos um longe do outro. Tenho que emocionar com as minhas palavras, né? Então é difícil. E é um curso que... Imagina para nós, né, professor? Sim. E a gente tem que entender, a gente tem que captar. Eu estou estudando bem mais, mas eu tô com bastante dificuldade. Requer muito mais estudo desse jeito. Precisa, tá? Precisa mesmo. Eu concordo contigo, tá, Cris? Precisa mais. Eu não sei se tu já tem algum curso técnico, graduação, alguma coisa, Cris? Não, e assim, ó, eu fiz o meu segundo grau foi há 17 anos atrás, então eu não lembro de nada, praticamente nada. É difícil, né? Eu não entendo, é difícil. É muito difícil. Não, e outra coisa, Mas vamos lá. a gente... Pode falar, Cris. Não, eu já tinha terminado, Sinara, pode ficar à vontade. Não, que nem eu estava falando, nós, quando tá certo, que nem o professor falou, a gente se deslocava, ia para a aula e coisa, mas a gente não tinha tanta atividade que nem a gente tem agora. Vocês né? estão recebendo bastante atividade. Repassar as aulas e coisa, né? Eu, na minha convicção, eu estudava bem mais indo na sala de aula do que agora. Sempre tem atividade, entendeu, professor? Não dá aquele tempo de tu rever. Tá, eu entendo. Eu não sei se vocês perceberam, as atividades que eu peço para vocês é aquela atividade assim, vamos resolver o exercício que aconteceria normalmente em aula. Eu não empilhei exercício para vocês assim, façam um listão de exercício aí de semana para outra, assim. Desde a primeira semana, eu falei ontem, acho que não sei, hoje eu me preparei para dar aula para vocês, ensinar de novo para a física das radiações. Parece que eu dei aula ontem, gente, eu emendei uma semana com a outra, assim, foi uma coisa muito louca. Mas eu tentei dar aula para vocês desde a primeira semana assim, ó. Eu não sei se outros professores começaram com videoaula com vocês assim desse jeito, mas eu tentei dar aula como eu estava dando. Eu sei que nos primeiros dias ali foi meio esquisito, eu testei alguns processos que não funcionaram, mas eu tentei ser o professor aquele mesmo que vocês tinham em sala de aula e aproximar mais do que vocês teriam, tá? Claro que por mais que eu tente, a distância faz com que a gente não consiga, né? Por mais, não é na sala de aula do Vini sair lá da frente, ir lá atrás, vir ali do lado, que nem a gente fazia, né? Vini, olha aqui, tira dúvida específica. Eu sempre falo que, claro, que muitas vezes tu tem que fazer uma correção no geral. E vocês devem ter percebido que no primeiro momento eu sempre tiro dúvida individual e depois eu vou lá e corrijo todas as questões com todo mundo. E tem gente que às vezes me critica, até o aluno me critica, porque eu não estou explicando para todo mundo algumas determinadas questões. Por que eu não faço isso? Porque quando eu explico para todo mundo, eu estou explicando de uma forma geral. Quando eu explico lá para a dona Sinara, eu estou explicando para ela do jeito que eu acho que ela entende. Então, do jeito que a dona Sinara entende, não é o mesmo jeito que a Flávia entende. E quando eu olho no olho da Flávia e vejo que ela não está entendendo o jeito que eu estou explicando, eu dou uma contornada e tento explicar de outro jeito. Agora, quando eu explico para todo mundo do mesmo jeito, é uma forma mais genérica. Não é do jeito que a Flávia ou a dona Sinara entende. Eu estou falando da Flávia e da Sinara porque eu estou olhando para elas. Tá? Então, vocês estão entendendo? Então, em algum momento, tem turmas que tem aluno que diz, Vini, por favor, explica para todo mundo. E essa é uma crítica do aluno, sabe? Eu digo, pera lá, vai ter um momento que eu vou explicar para todo mundo, mas no primeiro momento eu sempre tiro dúvida individualmente, porque eu conheço o aluno, eu já fazem 15 anos que eu estou na sala de aula, não é muito tempo, mas é um bom tempo para mim saber, pelo menos no meu conteúdo, que é melhor ou pior para se entender.
Claro que às vezes eu acerto. Esses dias eu estava pensando ali, teve uma aula que eu pedi para vocês me chamarem pelo WhatsApp para tirar dúvida. Foi uma experiência que eu achei que foi melhor nós fazer pelo Classroom, pelo Meet, que depois eu pensei, não, foi muito melhor fazer. Eu acho que individualmente, porque eu achando que era dúvida individual, eu achei que era melhor vocês me chamar individualmente. Mas rolou bem, foi bem boa aquela aula que eu fiz correção de exercício, com vocês todos na sala. Não sei, foi a primeira experiência que eu fiz desse jeito e me pareceu que seria melhor. Mas nem sempre as primeiras experiências são as melhores, né? Às vezes a gente... E essa percepção o professor que olha para o jeito que ele ensina, ele muda constantemente. E muitas vezes, principalmente no curso de eletrônica que eu dou aula lá, por muito tempo eu não utilizava material escrito com os alunos porque eu criava todo semestre questões diferentes, projetos diferentes. Eu nunca adotei livro no curso técnico lá para dar aula, porque no momento que eu adoto um livro, esse livro vem todo semestre com questões iguais para mim corrigir com os alunos. E no momento que eu corrijo sempre as mesmas questões, eu faço isso automaticamente, sem mais pensar na explicação. Eu criando questões novas, eu preciso me renovar na forma de explicar. Então, o professor tem que ter esse olhar de se olhar da forma de explicar e entender a forma que o aluno entende também. Tá? Então, desde quando eu comecei a dar aula até hoje, nossa, se vocês assistirem minhas primeiras aulas, vocês saíram de cabelo em pé, pelo menos eu saía. Eu ficava apavorado, porque eu não sabia ensinar também, né? E nem sei ainda, porque na sua totalidade, professor nenhum ensina completamente. Vocês só aprendem quando vocês vão atrás. Tá? Então, eu tenho algumas palavras aí que eu sempre digo que ninguém ensina ninguém. Isso eu copiei de um filósofo aí. Ninguém ensina ninguém. Vocês aprendem com vocês mesmos. Não adianta eu ficar explicando aqui se você está voando. No momento que você se concentrar, somar com o que eu te expliquei, com o que você vai estudar, você vai aprender. Mas você só vai aprender quando você quer aprender. Não quando eu quero te forçar a aprender alguma coisa, né? Então, só para encerrar, o Vini deu uma viajadinha, né? Como sempre. Tá, gente? Mas até semana que vem a gente vai conversando. Se precisarem de ajuda, podem chamar, tá? Sim, senhor, não descansamos. Tranquilo. Tá, gente? Certo. Tá, Jefferson? Um abraço, se cuidem, tá, gente? Tranquilo. Tá, Até mais. Sara, tá, Flávia, Luiz, Cris, Bianca, Ana. Valeu, Maria, Ana Lúcia. Um abração, gente. Tá? Vai aparecer, eu esqueci de falar, vai aparecer a gravação para alguém aí, tá? Eu vou mandar lá no grupo lá para compartilhar comigo.